quarta-feira, você já sabe, tem tabuleiro eleitoral aqui no Novo Dia com ele, Pedro Duran. Vamos viajar pelo Brasil com a trilha sonora, com o nosso telão já aqui especial para recebê-lo, Pedro, para mostrar para a gente como é que está o jogo político para essas eleições municipais e trazer também a repercussão da visita do presidente Lula a duas capitais nessa semana, além da tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro de emplacar aqueles que foram seus ministros como prefeitos. Pois é, direto do primeiro escalão para o tabuleiro eleitoral. Ex-ministros do ex-presidente Jair Bolsonaro estão na disputa em capitais brasileiras. Em outras, onde não estão, podem influenciar essa disputa. E a gente teve, nesses últimos 2 dias, a visita, mais uma incursão do presidente Lula ao Nordeste. Tem até imagens que mostram essa viagem de Lula, que passou por Salvador e passou também por Recife, 2 capitais importantes, 2 das maiores capitais do Nordeste. Essas imagens são de Recife. Você vê ali Eduardo Campos, de branco, sorrindo, sorridente. João, né? João Campos. Opa! Que é prefeito candidato à reeleição de Recife, sorridente, próximo de Lula. Ele que está despontando como favoritíssimo nessa campanha eleitoral lá em Recife, Carol. E o João Campos, há uma expectativa de ter um vice do PT. Isso não está decidido ainda, mas da mesma forma que no Rio de Janeiro, pode ser que o PT acabe abrindo mão dessa disputa de estar presente na chapa do João Campos por lá. Vamos então mostrar o nosso tabuleiro eleitoral, começando já a falar do cenário nas capitais. A gente pode passar para a primeira tela do tabuleiro eleitoral, já contando um pouco também dessa decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro de ter os ex-ministros dele na disputa. Em Recife, o João Campos está com 63%. Tá, aqui, ó. Tá muito próximo do ponto de chegada, da linha de chegada, né? E os 63%, quando a gente considera os votos válidos, ainda aumentam. Então é um prefeito com uma aprovação muito grande na cidade dele e que é do PSB, né? Partido do vice-governador Geraldo Alckmin, e que tem grandes chances de levar essa disputa, inclusive no primeiro turno. Mas você tem o Gilson Machado aqui em segundo lugar com 7%, que é o candidato do PL. Ele foi ministro do Turismo do Jair Bolsonaro. É aquele ministro sanfoneiro. Exato. E ele, enfim, junto com a ajuda de Bolsonaro, pode acabar avançando nesse tabuleiro se conseguir aglutinar as forças da direita. Então, deve ser uma figura que deve crescer pelo menos algumas casas à frente do tabuleiro, dificilmente a ponto de tirar votos do João Campos e impedir que ele seja eleito prefeito ou reeleito prefeito de Recife. Aí você tem o PT aqui atrás com o João Paulo, com 5%. Esse lado pode se aliar ao João Campos, então isso pode mudar. O Daniel do PSD com 5% e a Dani do PSOL com 1%. Vamos para a próxima tela, para a gente poder mostrar um pouquinho como é que fica a situação do tabuleiro eleitoral. Aqui já Salvador, Carol, com o prefeito... Já colocamos as peças aqui. O atual prefeito do União Brasil com 60% e o Geraldo Júnior, que é vice-governador do estado, que é vice de Jerônimo, tem 12% nessa disputa. Ele é do MDB. Mas o Geraldo Júnior esteve ao lado do Lula mais uma vez. Eu vou só mostrar aqui as outras peças, que é o Kleber do PSOL com 4% e a Luciana do Partido Novo também com 4%. Tem imagens que mostram como foi esse encontro do Geraldo Júnior com o presidente Lula e também com o Jerônimo lá na Bahia. Aí, Carol, Geraldinho aqui atrás, o Jerônimo ali, Geraldinho, a forma como ele é chamado lá, né? A Janja, o Lula e aqui eles fantasiados de filhos de Gandhi, que é muito tradicional lá, o grupo na Bahia. Eles que fizeram passeios ali pela Bahia, aniversário de 201 anos da independência da Bahia, uma data muito marcante para o povo baiano. E a expectativa do PT é que aconteça com Geraldo o que aconteceu com Jerônimo. Jerônimo começou muito, com uma pontuação muito baixa nas pesquisas eleitorais e quando associado a Lula, decolou, virou o jogo e acabou sendo eleito governador da Bahia. Então essa é a aposta do Partido dos Trabalhadores lá na Bahia. Vamos voltar para o tabuleiro eleitoral da cidade de Salvador, porque qual que era a peça que estava antes nesse tabuleiro aqui e saiu, Carol? Era o João Roma, que também foi ministro do Bolsonaro. Tem até uma imagem que mostra, para a gente lembrar
da figura do João Roma, junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E olha aí, eles dois. E o João Roma, ele aparecia, figurava como pré-candidato, tinha até uma boa pontuação pelo PL, que é o partido dele, ele também comanda o PL por lá, mas ele decidiu não fazer parte dessa disputa, não disputar a eleição. Conversei com ele, falei assim, e aí, ministro, vai ou não vai? Ele falou, não, não sou candidato. Então, a tendência é que o PL apoie o Bruno Reis, que é o atual prefeito, e aí consiga, com isso, alavancar a candidatura dele. Já que você conversou com ele, por qual motivo, Pedro? Ele não quis especificar, Carol, mas de fato é um pouco inusitado para alguém que disputou o governo do estado, por exemplo, como é o caso de João Roma, disputar a prefeitura da capital. Uma das possibilidades que os interlocutores falam é que ele esteja esperando mais 2 anos para tentar, em 26, ser candidato ao governo de novo, e aí já impulsionado, porque a eleição de governador é casada com a eleição de presidente. Então, certamente ele teria um candidato a presidente bolsonarista do lado dele ali. E aí, Pedro, trago um outro ponto. Você, no tabuleiro eleitoral de hoje, destaca a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro nessas campanhas eleitorais em capitais do Nordeste. Só que sabemos que, tradicionalmente, inclusive nas últimas eleições isso ficou provado, é uma região que apoia massivamente o presidente Lula. Como as estratégias de campanha pretendem trabalhar isso? São totalmente diferentes. No caso de Gilson Machado, por exemplo, que é pré-candidato no Recife, deve ser colar com Jair Bolsonaro para conseguir impulsionar o máximo possível a candidatura dele, porque o João Campos está com uma liderança muito avançada. E ele é um personagem ainda desconhecido do povo recifense. No caso do prefeito de Salvador, a ideia é se afastar de Jair Bolsonaro. Ele é do União Brasil, não é do PL, é um outro jogo político e ele tem que contar com a predominância dele no poder. Tem também um ex-ministro de Jair Bolsonaro em uma terceira capital que é João Pessoa. Vamos ver como é que ficam os candidatos de João Pessoa para a gente poder analisar esse tabuleiro eleitoral por lá. Jogando os dados de João Pessoa aqui, Carol, 833 mil habitantes, a cidade que tem um orçamento de 4 bilhões e 200 milhões de reais. Você tem Celso Batista como força da esquerda pelo PSOL, o Cícero Lucena, que é o atual prefeito do Progressistas, o Luciano Cartacho, que é a aposta do PT, e aqui ele, Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde, como candidato do PL de Jair Bolsonaro. Rui Carneiro do Podemos e Yuri Ezequiel do Unidade Popular. Vamos olhar como é que fica o tabuleiro eleitoral de João Pessoa com essas peças já distribuídas, Carol? Olha o Cícero Lucena aqui na frente com quase 40% do Progressistas, o atual prefeito. Há um debate de se o PT poderia ou não poderia indicar o vice dele. Esse martelo não está batido, por enquanto o Luciano está aqui com 15%, mas existe uma possibilidade de você ter aqui um vice do PT, porque o prefeito tem uma grande aprovação e aí o PT sairia ganhando se tivesse na chapa vencedora. O Rui do Podemos com 15%, o Marcelo Queiroga está lá com 10% só, mas pode ser que avance se tiver de fato essa identificação com o Jair Bolsonaro. O Celso do PSOL com 1%. Mas vale lembrar, né, Carol? É uma capital do Nordeste. A gente está falando de João Pessoa, a gente está falando da Paraíba, a gente está falando de um estado massivamente apoiador de Lula em 2022. Então, a força de Lula pode tanto impulsionar o Luciano, quanto acabar levando, se o PT tiver com o Cícero, a uma vitória mais tranquila, digamos assim. É um jogo que está só começando. Pedro Duran, trazendo para a gente o tabuleiro eleitoral. Viajamos aqui por algumas capitais do Nordeste. Obrigada. Valeu, Carol. Tabuleiro Eleitoral volta na sexta-feira, aqui no Novo Dia, sempre aí nesse mesmo horário, por volta de 8h30 da manhã.